Olá, hoje estamos aqui para falar sobre a obra Torturado de Itamar Vieira Júnior, uma história que remonta a períodos da escravidão, ali por volta em meados do século XX ou XXI, e que mesmo após a abolição, essas práticas perduraram, afetando a vida de muitas pessoas que trabalhavam no roçado no Nordeste do Brasil. Tratando um pouco mais sobre o autor, ele é um servidor do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que basicamente restitui aos quilombolas, aos africanos e aos brasileiros mesmo que foram acometidos pela escravidão, restitui-lhes o direito que eles deveriam ter tido. É legal ressaltar que a vivência dele no INCRA ajudou ele a escrever o livro com a visão de alguém que vivencia na pele o trabalho forçado e não só estuda de longe. E também, ele, apesar de escrever o livro, ele não é formado em letras, ele é formado em geografia e tem doutorado em estudos étnicos africanos. Esse fato dele não ser formado em letras foi uma das coisas que fez ele publicar o livro primeiro em Portugal, já que ele não tinha nenhuma ligação direta com editoras brasileiras. Ao longo do livro, vamos acompanhar uma história que estará envolvendo duas irmãs, onde ela também vai se desenrolar a partir de um acidente que ocorre logo no início, que a gente pode observar na primeira parte, que é o fio de corte. O acontecimento esse também traz diversas mudanças para a vida delas, incluindo rumos de vida para elas e também afetando até um pouco o meio onde elas estão inseridas. A seguir, vamos tentar aprofundar um pouco mais cada conceito relativo à obra. Um fato interessante é que a capa do livro ela é uma releitura da artista Linoca Souza de uma fotografia de Giovanni Morosini de uma sessão de fotos que ele fez em Camarões. E essa foto ela combina muito com o livro, pois ela traz essa essência do sentimento do trabalho forçado na pele, assim como Itamar Vieira fez com os seus trabalhos no INCRA. Bom, falando um pouco sobre a escravidão moderna presente na obra, a gente pode ver que o autor quis citar muito esse lado de opressão na vida dos moradores e trabalhadores de Água Negra. Tanto que essa realidade até começou a definir a vida, a rotina e a personalidade desses indivíduos, né? Tanto que no início a gente tem a sensação que é no período escravocrata e também quanto a essa questão da personalidade é muito presente na Belonisa, que o gosto dela não é um gosto pessoal, é um gosto relativo ao trabalho, como todos os moradores, que é algo que define a personalidade dela, que ela gosta do trabalho braçal por causa do pai dela, tanto que a primeira palavra que ela tentou falar, depois dela perder a fala, foi arado, que ela gostava de ver o pai dela trabalhando e também achava uma palavra bonita. Realmente, essa coisa de autoridade que os donos da fazenda têm diante deles mostra muito bem o silenciamento que esses moradores têm, tirando toda a dignidade e a condição boa de vida que eles deveriam ter, certo? Tanto que a gente vê até na questão da Belonise, que por ela ter perdido a fala, ela acabou trazendo essa realidade que você falou de silenciamento, ela acaba ficando na fazenda, enquanto a Bibiana ela sai da fazenda junto do Severo, para ter essa mudança da vida. Também tem essa questão que eles, de silenciamento, eles tratam também os moradores como se fosse uma mobília. Exatamente. É como se fosse, tem um armário quebrou, é só comprar outro. Ou se ele tem um pequeno defeito, tá em falso, coloca outro. Nem arruma, nem tenta arrumar, só descarta. Sim. E essa coisa da escravidão perdurar mesmo após a abolição mostra que tem um ciclo aí, né, de trabalho forçado e que essas coisas continuaram mesmo após a queda desse tipo de sistema. Nos aprofundando um pouco mais nessa questão do ciclo de trabalho forçado do livro, é interessante perceber que o livro em si tem diversos ciclos que se correlacionam entre si. E um deles, que acho que é o principal, que é esse ciclo de trabalho escravo, a gente consegue ver que mesmo depois da abolição ele continuou e está bem retratado no livro. Eu acho que ele é uma coisa muito interessante que o Itamar Vieira faz, é de confundir a gente na passagem de tempo e em que ano que o livro se passa. Porque às vezes a gente vê algumas coisas que a gente fica, nossa, mas isso
acontece mesmo depois da abolição. E a gente sabe que acontece porque tem muitas partes do livro em que são soltas coisas assim que dá pra ver que realmente acontece depois, por exemplo, o Ford Rural, mas às vezes a gente confunde, sabe? E aí isso eu acho que é pra mostrar como mesmo depois da abolição as coisas tendo mudado, elas não realmente mudaram, mas só se adaptaram. Algo que eu acho interessante também nessa questão da passagem do tempo, meio estranha de se perceber, é a questão de que um capítulo acaba citando um outro em determinados momentos. Por exemplo, Field Court cita Torturado cita Rio de Sangue e o Rio de Sangue cita Field Court, fechando um círculo que, por sinal, contrapõe um pouquinho a ideia dos ciclos, mas condiz com um círculo, no sentido de que Belonísia e a Bibiana, enquanto próximas, elas perpetuam esse círculo e os outros ciclos são quebrados por todos os outros, em que somente a Belonísia e a Bibiana mantêm a tradição que eles tanto cultivaram. Realmente, essa coisa dos círculo do livro, que um capítulo faz referência a outro, é bem notável mesmo quando a gente vê que o primeiro capítulo, ele tem bastante trabalho braçal, acho que mais até do que em Torturado, fazendo referência a esse capítulo. Em Torturado tem bastante mortos fazendo referência a Rio de Sangue. E Rio de Sangue, ele tem o Field Court, que é a faca, que tem no primeiro capítulo, que é o Field Court. E a gente vê que a mesma faca que acaba com o livro Matando Salomão, começa o livro também cortando a língua da Belonísia. E acho que essa questão do ciclo é bem interessante para fazer uma referência ao ciclo da escravidão. E na questão da relação da Bibiana e da Belonísia, eu acho bem interessante que elas se completam. E é engraçado pensar que na parte que elas matam Salomão, na verdade não é elas, mas sim a Rita Pescadeira. E acho que isso talvez possa ser como se ela estivesse representando não só a entidade que ela é, mas sim uma cultura, mostrando que a cultura ela tem esse papel de luta e de resistência, né? Outro ponto que a gente pode ver também no livro é a presença de uma certa herança cultural, material e também simbólica, envolvendo os donos e também os trabalhadores. Hoje a gente pode ver os trabalhadores mais apegados a uma cultura, e não necessariamente o material, mas tendo como algo simbólico, por exemplo, a faca, o chapéu, enquanto os donos é só material, é a fazenda, que eles ficam num pouco sentimental, só porque dá dinheiro para eles. Sim, também tem a questão religiosa, né, das festas de Jaré, por exemplo, e da herança das tradições mesmo, dos ritos que eles fazem, e isso pode ser visto até como um ato de resistência, né? Eu acho que o autor gosta de explicitar muito isso no livro, que essas coisas elas servem como um palanque para esse povo, para que eles não esqueçam de quem eles realmente são. É tanto um ato de resistência quanto um momento também para eles meio que descontraírem, sair da rotina deles, se unirem sem ser, por exemplo, para construir alguma casa, trabalhar e vender alguma coisa na cidade. Sim, e isso também impacta no final do livro, onde a Santa Rita Pescadeira, que ela é da parte religiosa desse povo, ela acaba matando Salomão, certo? Aí ela acaba finalizando um conflito que tinha tanto entre a cultura e o que é material, formando como se fosse cortando um ciclo no meio. Exatamente. Isso mostra como essa coisa da cultura e da herança que esse povo tem é importante, tanto para o presente quanto para o futuro deles, certo? Agora, já finalizando o nosso vídeo, podemos ver que diversos dos tópicos que abordamos anteriormente podem ser aplicados no mundo atual, principalmente essa questão da escravidão moderna, que é uma escravidão disfarçada de um trabalho. A gente pode observar em muitos trabalhos abusivos e muito provavelmente até no campo, ainda hoje em dia. E também quanto um ponto que tem entre a relação da Belonísia e da Bibiana, que é essa questão do silenciamento, de querer se manter naquela situação, se adequar a ela, não ter esse desejo de mudança como a Bibiana. Sim, nessa questão da Bibiana e da Belonísia, a gente vê que elas são dois opostos que se completam. E essa questão de dois opostos a gente vê muito no livro, principalmente entre os moradores da fazenda e os donos. E a gente vê que de um lado os donos a gente tem a opressão, né, vinda deles, e do outro a resistência, que é representada muitas vezes por meio das entidades que estão ali
religião e a cultura, que são uma forma de resistência e de luta também. E a gente pode ver isso principalmente no final do livro, quando a Rita Pescadeira mata o Salomão, encerrando aquele ciclo de escravidão, mas não necessariamente quebrando ele. É notório também a questão das heranças que o livro retrata, em que os donos possuem heranças materiais, como a fazenda, por exemplo, e os trabalhadores possuem heranças culturais, como as suas religiões, e eles ainda que eles possuam objetos, mas até mesmo os objetos possuem significado simbólico. Exatamente, como a faca da família, por exemplo, e o chapéu. O chapéu grande que foi passado da Nana para ele, não foi? Isso. E esses significados de tradições e ritos religiosos definem muito a identidade desse povo e como eles escolheram sobreviver ao invés de se entregar para esse sistema de autoridade. Eu acho interessante que o livro ele nos retrata, nos mostra como foi a história brasileira, principalmente retratando sobre o Nordeste. Sim. E como esse trabalho forçado no sertão dividiu muito essas pessoas e tirou muitos privilégios e direitos que elas tinham realmente. E essas coisas, esses simbolismos que o autor quis passar nesse livro, eu acho que retrata muito mais da história do Brasil ou também de qualquer povo que foi oprimido, principalmente na África também. Dessa forma, eu acho que nós poderíamos dizer que nós gostamos da obra, porque ela trata da realidade nua e crua, ainda que em certos momentos ela seja um tanto parada. Sim, essas paradas, essas partes monótonas só servem para dar mais suspense e instigar a história realmente. E o futuro dela, por exemplo, no final, toda essa história que culminou nesse ponto foi desenvolvida desde o começo, que foi um elemento bem marcante nessa obra. Então, no geral, eu diria que esse livro foi muito bom de se trabalhar e de que esses elementos na obra só serviram para ampliar a nossa visão sobre esse cenário. Se eu pudesse definir esse livro por meio de uma palavra, eu acho que eu escolheria perseverança, já que Itamar Vieira Júnior deixou muito explícito como esse elemento é abundante na história e como ele define o povo e a sua ancestralidade, permeando pelas suas lutas por muitas gerações. Por hoje é tudo, é isso e muito obrigado. Até a próxima.